Meus irmãos, a paz do Senhor, eu quero deixar uma palavra de reflexão para você nesta oportunidade. E o tema desta palavra é frutificando no deserto. Eu quero usar por base o texto de Lucas capítulo 1, versículo de número 80. E o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. A Bíblia aqui está falando sobre João Batista, que crescia em meio ao deserto, crescia e se fortalecia no Espírito. Para nós entendermos esta palavra, nós precisamos desconstruir a imagem que muitas pessoas têm a respeito do deserto. Para muita gente, o deserto é para nos punir, ou para que nós venhamos aprender alguma coisa forçados. Mas na verdade, o deserto é o tempo que nós mais temos que frutificar. A Bíblia diz aqui que João Batista ele crescia em meio ao deserto. E qual é o segredo? Por que e como que João crescia no deserto? O que tem no deserto? O deserto é um lugar árido. Deserto é um lugar que ninguém quer morar. Ninguém faz casa no deserto, porque o deserto é passageiro. O deserto é um lugar que não tem água. O deserto é um lugar que de dia o sol é escaldante e à noite faz frio. Então ninguém quer morar num lugar desse. Só que aí a gente aprende algumas coisas. No capítulo 1, versículo 15, quando o anjo fala a Zacarias que a mulher dele conceberia um filho, diz que João seria cheio desde o ventre. Então, um dos princípios para nós produzirmos ou frutificarmos no deserto é ser cheio do Espírito Santo. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é que pode vencer, é que pode frutificar em meio ao deserto. Nós vemos, por exemplo, Jesus, próximo no capítulo 4 aqui do Evangelho segundo escreveu Lucas, que depois que ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo e foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Então, para nós frutificarmos em meio ao deserto, a primeira coisa é nós estarmos cheios, é ser cheio. Não ser cheio no deserto, mas ser cheio para ir para o deserto, ou seja, cheio para atravessar um período de nossas vidas que o Espírito Santo será fundamental para a nossa frutificação em meio ao deserto. Como eu disse, ninguém mora no deserto. Deserto é um lugar que não tem água. Mas a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava no deserto, Deus supriu a necessidade de água deles. Deus deu a eles de tomar água de uma rocha. Se você estiver cheio do Espírito Santo em meio ao deserto, você não vai morrer de sede. Porque o Espírito Santo ele vai nos dar de beber da água viva. Ou seja, de sede você não vai morrer. A Bíblia diz também que no deserto, o povo de Israel, Deus mandava para eles o que? O maná. Maná era uma comida cotidiana, ou seja, todos os dias Deus mandava maná. E havia uma proibição de eles guardarem o alimento para outro dia. E se eles guardassem, iria estragar. Ou seja, era Deus dizendo, vocês precisam confiar, vocês precisam acreditar que no outro dia eu vou também enviar maná. Aqui nós precisamos entender que quando você estiver cheio do Espírito Santo em meio ao deserto, ele vai dar o suficiente para que você consiga sobreviver. Outra coisa que é interessante é que no deserto você não pode contar com amigos. É nesse tempo de deserto que Deus, por sua grande e infinita misericórdia, porque quer ver que nós crescemos e aprendemos, Ele vai afastar as pessoas que nós temos como amigos. Ele vai afastar pessoas que nos conhecem, pessoas que gostam da gente, mas naquele tempo eles vão se afastar. E é aqui que eu preciso aprender que eu tenho um amigo que nunca irá se afastar de mim. Paulo diz: vós sois o templo do Espírito Santo, o Espírito do Senhor habita em vós. Então ser cheio do Espírito Santo é fundamental, porque quando você vai para um momento onde você não tem amigo, onde você não tem parente, onde você não tem família, para se comunicar, o Espírito Santo está ali. Por isso que é o momento que nós mais frutificamos, porque é o momento que nós mais oramos, é o momento que nós mais lemos a Bíblia, é o momento que mais nós temos comunhão com Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, muitas pessoas estão rodeadas de amigos. Você precisa de um conselho, você tem 10 pessoas para você pedir um conselho. Você precisa de uma ajuda numa campanha, você vai comunicar pessoas, irmão, ora comigo, irmão, intercede comigo. E isso é bom, claro que é bom. Só que para muita gente isso é um problema. Por quê? Porque aí ele confia na oração do outro. Ele confia que o outro vai estar clamando e ele muitas das vezes não faz. E é no deserto que eu aprendo que é eu e Deus, é Deus e eu. Ou seja, eu preciso buscar a face do Senhor. Interessante porque quando Jesus disse sobre a lei e os 2 mandamentos, ele disse amar a Deus e amar o próximo. Quando você tem contato direto com Deus, quando você ama a Deus verdadeiramente, você consegue amar as pessoas, você consegue tratar as pessoas diferente.
É por isso que o deserto é fundamental, porque vai te aproximar de Deus, vai te aproximar do Senhor. Ou seja, o teu comportamento com as pessoas vai mudar, porque você frutificou, você cresceu, você amadureceu. Outro ponto fundamental é que Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino. Agora que eu sou homem, eu sou adulto, deixei as coisas de menino. É no deserto que nós deixamos de ser meninos para ser homens. Deixamos de ser meninos para se tornar uma pessoa madura. Por quê? Porque nós agora temos um relacionamento direto com Deus através do Espírito Santo. E é fundamental esse tempo em nossas vidas para nós deixarmos as coisas de menino. É aqui que eu entendo que muitas pessoas não cresceram na vida espiritual. Estão há 10, 20, 30 anos na igreja, mas estão com os mesmos hábitos. Muitas pessoas muitas das vezes saem de uma igreja, saem de outra igreja e não conseguem se acertar. Eu saio daqui por isso, saio dali por aquilo, porque elas não têm o conhecimento de Deus. Quem é Deus? E elas colocam a culpa nos outros, porque elas nunca cresceram, porque elas nunca se deixaram ser trabalhadas por Deus. Esse período do deserto é o período que você mais pode crescer, meu irmão. Eu não sei se você está vivendo um tempo como esse do deserto, mas eu dou um conselho para você: ore mais. Se você está passando por um momento difícil, busque mais a Deus, ore mais ao Senhor, consagre a tua vida, jejue mais, clame mais. Mais interessante que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? E a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Sabe o que isso me ensina? É que o deserto não é um lugar de piquenique. O deserto não é um lugar onde eu vou comer e vou dormir e vou sossegar. Não. O deserto é um lugar de eu sacrificar minha carne para fortalecer o meu espírito. O deserto é um lugar onde eu preciso jejuar mais, eu preciso orar mais, eu preciso consagrar mais. Porque é no deserto que Deus está nos moldando, fazendo que nós venhamos amadurecer. Para quê? Porque tem um longo trabalho pela frente. João Batista aqui passou pelo deserto até o dia que ele teve que se apresentar diante dos homens. E qual é a mensagem dele? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O machado está posto na raiz da árvore, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Para ter essa autoridade aqui, essa coragem de pregar, ele precisou ser cheio do Espírito Santo, para que ele pudesse ser um instrumento usado por Deus e para que a mensagem dele, de fato, transformasse a vida das pessoas. Deus nos chamou para uma grande obra, mas até chegar a este ponto, Deus espera que nós cresçamos em meio ao deserto. Para que chegue um tempo que Deus olhe para mim e para você e diga: olha, ele está pronto. Ela está pronta, ela cresceu, ela amadureceu, ele cresceu, ele já não é menino. Ele já não é aquela pessoa que trata os outros com ignorância, com raiva. Ele já não é impulsionado com os desejos da carne. Agora ele cresceu, agora ele é maduro. Agora ele tem uma mudança de mente. Agora ele pode ser usado, agora ele pode ser um vaso de honra. É por isso, meu irmão, que a palavra de Deus está nos ensinando: cresça no deserto. Cresça. Eu vejo pessoas reclamando: mas eu estou no deserto. Porque está difícil. Meu irmão, deserto não é lugar de reclamar. Deserto é lugar de se aproximar de Deus. Não é para me castigar. É o momento que eu mais cresço. É o momento que eu mais aprendo. Não com pessoas. Eu aprendo com Deus. Por isso, ore mais. Se você está na tua casa sozinho, ore, fale com Deus como se fala com um amigo, com uma pessoa que está ao teu lado. Porque Ele está aí com você. Está no teu trabalho? Fale com Deus. Não precisa muitas vezes nem dizer palavras. Simplesmente fale e ore em espírito, porque Deus vai ouvir tua oração. Então, meu conselho é: frutifique em meio ao deserto. Se está difícil, ora mais. Se está complicado, você está vivendo uma situação difícil, leia mais a Bíblia. Busque entendimento, mas ler a Bíblia não é ler como ler um jornal. É pedir: Deus, me ajuda a meditar. Porque é isso que a Bíblia nos manda, meditar na lei de Deus. É eu ler e dizer: Senhor, o que está escrito aqui, Senhor? Me ensina a entender isso aqui. Porque eu sei que esta palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, dada a homens. E para que você entenda, não basta só ler, mas pedir ao autor, aquele que deu aos homens para escrever, pedir para ele: Senhor, me ajuda a aprender e a guardar a tua palavra. Davi disse: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Se você está passando por esse momento difícil do deserto, saiba, é só um tempo, é só um momento, para que você aprenda e para que você frutifique. E quando você aprender, quando você frutificar, Deus vai cumprir o projeto que Ele tem com você. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou, apenas é um tempo. E Eclesiastes 3 diz: há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Aprenda, cresça e frutifique no deserto.